Vamos pensar em algumas atividades que nós podemos fazer com os bebês pensando no seu desenvolvimento. Por exemplo, de 1 a 3 meses, o que é que nós podemos fazer com crianças de 1 a 3 meses? Esteja sempre por perto. Estar perto já é bom. Às vezes nós nos aproximamos e cantamos uma música suave, às vezes fazemos uma oração, claro, baixinho. Oramos até silenciosamente por essa criança. Às vezes fazemos um carinho nela, que não vai incomodá-la, mas para ela perceber que ela não está sozinha. Também podemos fazer massagem no corpinho dela, nos seus pezinhos, nas suas perninhas. Quando a gente vai fazendo essa massagem, não é a massagem pela massagem, mas nós podemos aproveitar para conversar com ela. Como Deus é bom, Deus fez a perninha do ou da e sempre chamar a criança pelo nome. A Bíblia diz em Isaías que Deus nos conhece pelo nosso nome e Ele nos chama pelo nome. Como é bom a criança saber que ela tem um nome e que nós a conhecemos pelo nome dela. Então você vai falar o nomezinho dela, vai fazer a massagem e vai falar cada partezinha do corpo dela que foi feita. Deus fez, como Deus é bom, como Deus é criativo. Deus é o Criador. Assim a gente também já está ensinando os atributos de Deus. Isso é falar palavras ou frases. Para nós parece algo sem graça e talvez a gente fique até com vergonha dos outros adultos que estão perto. Mas não é motivo para isso. Se concentre no bebê. Deus chamou você para trabalhar nesse ministério concentrando naquela criança. Então você vai falar frases, às vezes frases soltas, às vezes versículos bíblicos. Talvez você vai falar como é bom vir à casa de Deus. A Bíblia é o livro maravilhoso de Deus. Sabe que Deus ama você? São frases simples e meio soltas, mas que vão fazendo sentido e que vão se tornando comum ao ouvido da criança. E é essa a nossa intenção. Converse com a criança sempre com carinho. Lembra que ela é insegura. Ela pode chorar facilmente. Tem criança que é muito sensível. Então, se você fala um pouco mais alto do que ela está acostumada, ela vai chorar. Então, fala com carinho, fala manso. Não fale muito alto. Tome cuidado com as risadas. Às vezes nós damos risadas muito alto e tem criança que é muito sensível e começa a chorar por causa da risada mais alta que nós damos. Então, nós vamos manter esse ambiente mais calmo. Nessa idade, você já pode apresentar objetos com cores chamativas, talvez tecidos brilhantes, objetos, brinquedos. Não tem necessariamente que ser brinquedos caros, que às vezes a gente pensa assim, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas. Você não precisa fazer isso. Talvez você consiga caixinhas de leite ou caixinhas de remédio vazia. Você pode encher de jornal lá dentro ou algum tecido para ela ficar durinha e cobrir ela com o tecido mesmo. Tecidos coloridos, pode ser várias cores, pode ser um tecido estampado. E essa caixinha logo vai estragar, você sabe disso. Mas ela vai servir por algum tempo para que o bebê possa olhar para aquele objeto. De 1 a 3 meses ela não consegue segurar, é você que vai segurar para que ele possa olhar para esse objeto. Já nessa idade você também pode cantar. Colocar música para a criança ouvir é bom, você pode colocar, mas fica mais interessante quando nós cantamos, porque ela pode olhar para a nossa boca, para a nossa expressão facial, quando nós cantamos, e assim ela está aprendendo. Você pode cantar músicas, às vezes que se canta para adulto, não tem problema, mas existem músicas apropriadas para bebês. São músicas simples, com letras curtinhas, palavras menores. Claro que a gente não tem nessa idade a intenção de que ela vai aprender, que ela vai sair cantando com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas ela vai já escutando. O ouvido acostuma àquela canção. À medida que ela cresce, ela vai acabar aprendendo um dia e começa a cantar a música também. Então, dê preferência a músicas assim. Existe já no mercado, em livrarias evangélicas, já existem CDs bons para crianças pequenininhas. Nós podemos observa se a letra é bíblica, observa se é uma canção fácil para ela aprender. Nós podemos pegar dicas com bons professores de música que vão nos ajudar nessa área também. Se o bebê estiver dormindo, eu já falei isso, mas vou repetir, você pode orar pelo bebê. Nós temos tantos assuntos para orar. Talvez você não conheça a família dessa criança, você não tem ideia do que acontece na casa dela. Você pode pedir a Deus por essa família. Não importa se é uma família rica ou uma família pobre,
Todos nós precisamos que a graça de Deus alcance a nossa família, a nossa casa. E por último, pensando aqui nas crianças de 1 a 3 meses, procure usar perfume suave. Vá cheirosa, hein? Não vai deixar de usar um perfume ou um desodorante, porque o cheiro ruim também é péssimo. Mas lembre que crianças são sensíveis e muitas vezes alérgicas. Então a gente precisa usar algo mais suave, que não vai provocar uma alergia nas crianças que estão ali. Agora nós vamos pensar nas crianças que cresceram um pouco mais. Agora ela já está com 4 meses, 5 meses, 6 meses. Que atividades nós podemos desenvolver com essas crianças? A gente vai colocar as mesmas atividades de antes, mas agora nós já podemos acrescentar outras atividades, porque ela já começou a aprender, já desenvolveu um pouco mais. Brinque com móveis. O móvel, eu pensava antigamente, há muito tempo, na minha falta de conhecimento, que o móvel era só um enfeite. Mas ele não é só um enfeite. Ele também estimula a aprendizagem do bebê. As cores, quando tem barulho, os sons, os formatos. E à medida que ele consegue alcançar com a sua mãozinha e pegar com a sua mãozinha, ele consegue sentir a textura, ele consegue já puxar o brinquedo. E nós podemos aproveitar para também ensinar sobre Deus. Esse, por exemplo, que tem frutas, nós podemos falar, por exemplo, vamos dizer que tem um bebê aqui olhando para esse móvel e eu posso conversar com ele. Quantas frutas tão gostosas! Que delícia! Não tem só fruta não, tem também verdura. Olha a cenoura! A cenoura laranjada, olha a maçã tão vermelha, a banana amarela. Sabe quem fez tudo isso? Foi Deus. Como Deus é bom! Deus ama você. Você pode falar o nome da criança. Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor deu essas frutas tão gostosas para mim. Em nome de Jesus, amém. Você pode cantar uma música, você pode falar um versículo e pode continuar conversando com o bebê sobre os brinquedos que estão acima da cabecinha dela. Então esse é um exemplo de como trabalhar com o móvel ensinando sobre Deus. Tudo é uma desculpa para a gente ensinar algo sobre Deus, algo que tem na Bíblia. Também podemos lembrar de histórias bíblicas que falam sobre comidinha, mas eu vou deixar um pouquinho mais para eu falar em outro exemplo. Cante canções simples, nós já falamos sobre isso na criança de 1 a 3 meses. E aqui continua a mesma dica. Cante canções. Ela pode ouvir música? Sim. Eu posso colocar uma televisão na sala dos bebês para eles ouvirem músicas evangélicas, cantadas apropriadas para a idade deles? Sim, mas não o tempo todo. Nós precisamos lembrar que o mais importante é a criança olhar para mim, ela olhar para o professor, para o adulto cantando com ela, ela observar você fazendo os gestos, talvez usando um instrumento de bandinha. Nós até temos aqui um instrumentozinho que a gente fez, um chocalhozinho que a gente pode cantar junto com a criança, usar, ó, tão simples, com o feijão, com o arroz, com pedrinhas. E a gente pode usar, a gente pode usar na hora de cantar a música. A gente pode usar reguinhas batendo uma na outra, as mãos batendo também suavemente. Nada com barulho muito assustador, mas músicas que cantam suavemente. O que não impede de uma vez ou outra você colocar música ambiente, uma música cantando e tocando no ambiente, desde que ele não vá atrapalhar as outras pessoas, os outros professores, os outros educadores que estarão trabalhando também com as suas crianças. E nem vai atrapalhar você trabalhar com as suas crianças. À medida que você está conversando com o bebê, lembre de sempre olhar nos olhos dele. Isso é importante também. Quando nós conversamos com uma pessoa, olhar nos olhos dela mostra segurança, mostra confiança. Muitas das atividades agora vão ficar bem repetitivas, então vou falar um pouco mais rápido. Por exemplo, conversar muito com o bebê. Não é conversar só você falar. É você conversar e escutar. Muitas vezes ele vai responder. Ele responde com gestos, ele responde com aqueles barulhinhos que bebê faz. E você vai prestar atenção e conversando com ele. Então, escute e fale com o bebê também.
Lembra de chamar o bebê pelo nome, nós já falamos sobre isso. Brinque com chocalhos, nós também já falamos sobre isso. Nas brincadeiras, todas as brincadeiras são motivo para nós contarmos uma história bíblica. Por exemplo, vamos imaginar que ela está brincando com utensílios da casa. Então ela pegou lá uma taça, ela pegou uma colher e ela então está brincando. É claro que ela ainda é muito pequenininha para fazer a brincadeira de colocar a colher na panelinha. À medida que ela cresce, ela vai poder fazer esse tipo de brincadeira. Mas quando ela está brincando, colocando na boca, experimentando, vendo a textura, fazendo seus experimentos, jogando no chão, batendo. Quando ela está fazendo isso, você pode se lembrar de uma história da Bíblia que fala sobre algo que lembra panelinha, comida. Uma das histórias é Marta e Maria, quando elas receberam a visita de Jesus. A criança vai estar brincando e você vai lembrando da história. Você não precisa pegar o brinquedo da mão dela, mas ela está brincando e você vai contar a história. Um dia, Jesus chegou na casa da Marta e da Maria. Ai, que bom, Jesus, que bom! Você chegou na minha casa. A Marta deu um abraço em Jesus, a Maria deu um abraço em Jesus. Que bom! Jesus é nosso amigo e ele é amigo seu também. Quando a Marta viu Jesus chegando, ela disse: já sei, vou fazer comida gostosa nem na panelinha para Jesus. E ela foi fazer uma comida muito gostosa. E Jesus comeu a comidinha. Que delícia, Marta! Muito obrigado! E todos eles ficaram felizes. Deus sempre dá comidinha para nós. Vamos agradecer? É algo muito simples. Nós não precisamos entrar em detalhes em toda a história. À medida que ela cresce, ela vai ouvir essa história outras vezes e ela vai aprender as outras partes da história. Algo muito simples mesmo. Agora vamos pensar de 7 a 8 meses. Ela já está bem espertinha. Então vamos pensar aqui o que nós podemos fazer. Oferecer brinquedos coloridos, com texturas e sons diferentes. Da mesma forma, esses brinquedos oferecidos nós podemos aproveitar para contar histórias. Nós podemos orar com ela durante a aula. Lembrando que é o seguinte, não existe o período de oração. Eles são bebês, desde ele recém-nascido e a qualquer idade, até os 2, 3 anos de idade. Não existe o momento apropriado da oração. Qualquer momento você pode orar. Você já observou, todas as vezes que eu falei aqui, eu fiz uma pequena oração. Você pode aproveitar, não tem necessariamente que fechar os olhos. Uma vez ou outra você pode fechar os olhos, especialmente a partir dessa idade, que ele já está observando que você fecha os olhos na hora de fazer oração. Pode também juntar as suas mãos, Senhor Deus, para que ele perceba que é um sinal de que você está falando com Deus. O importante da oração, para qualquer idade que você trabalhar com as crianças, é você orar conforme Jesus nos ensinou no Evangelho de João. Você vai falar com Deus Pai e terminar sempre em nome de Jesus, amém. Porque Jesus falou, peça a Deus Pai em nome de Deus Filho. É por causa do nome de Jesus que nós podemos fazer o pedido. E é assim que nós ensinamos para as nossas crianças. Lembrando que para os bebês, mais ainda do que para qualquer idade, a oração é muito curta, muito objetiva. Não se preocupe em demorar muito. Fale exatamente o que você quer falar e pronto. Terminou aquela oração. Pode ser quando ela chega, pode ser na hora da refeição, pode ser que ela mostre um machucado, você fala, vamos orar? Senhor Deus, cure o machucado do Pedro, em nome de Jesus, amém. Isso é suficiente, tá bom? Isso vale para todas as idades. Ensine gestos nas canções, nós já falamos sobre as canções, então apenas pode acrescentar isso daí, ensinar gestos, que muitas vezes eles vão fazer. Uma música que as crianças gostam bastante é a música dos peixes, porque faz gestos bem exagerados. Então nós podemos cantar. Aqui eu tenho os peixinhos que a minha amiga fez para mim, mas você pode fazer com gestos mesmo. Pode um dia cantar com os peixinhos e pode também cantar com gestos, porque na casa dele ele não vai ter os peixinhos. Então a música é: Deus criou os peixes para rio e mar, Deus criou os peixes, pô-los a nadar,
Quando brincam na água até o fundo vão. Veja como brincam, sempre alegres eles são. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, sempre alegres eles são. Claro que você pode cantar bem melhor, pode exagerar na forma de cantar. Quando eu era mais jovem eu fazia isso, agora já não consigo mais. Lembre de apresentar livros para as crianças. Mesmo ela menorzinha, você pode colocar no seu colo, você pode mostrar livros. Hoje nós temos o mercado oferecendo tantos tipos de livros para nós, mas é bom observar a história que está sendo apresentada, as gravuras, o tipo de material. Lembrando que a criança sempre leva tudo na boca, se isso não vai prejudicá-la, se ela não vai rasgar o seu material. Que tipo de livro é esse? Então nós temos livro que ele pode levar para a banheira, que são infláveis, que é de plástico. Tem livro de papelão, tem um livro mais forte, tem o livro que é de papel, mais fininho. E você pode ou ler histórias junto com eles, ou deixar que eles mesmos escolham o livro e vejam o livro. Isso é muito bom. E existem livros com histórias bíblicas, existem livros apenas com gravuras de flores, de frutas, de verduras e assim por diante. E a gente pode aproveitar tudo isso. Vou passar agora já para a próxima idade, de 9 a 10 meses. Olha como ela já está ficando maiorzinha. Algumas já estão engatinhando, algumas já começaram a dar os primeiros passos. Está ficando bem espertinha. Estimule a repetição de palavras. Quando nós temos paciência de escutar a criança, ela tem mais paciência também para falar. Ela vai repetir a palavra. Quando você for falar com a criança, lembre-se de não usar muitos diminutivos. A gente tem às vezes essa mania, né? O peixinho, que gracinha, mamadeirinha, que bonitinho. Está errado. Lembra que ele está aprendendo a falar com você. As palavras que você fala são para ele um modelo. Então converse da maneira mais correta possível. Fale o mais devagar que você consegue, não devagar demais, mas de uma forma que ele vai entender as palavras que você fala. Procura falar espaçadamente, para que ele compreenda. Procure falar olhando no rosto dele, para que ele olhe para a sua boca. Isso vai ajudar, vai facilitar para aquela criança. Deixe que ele brinque no chão, lembrando de sempre manter uma limpeza muito grande. Algumas igrejas têm feito algo bastante interessante, que é não permitir a entrada de outras pessoas dentro do ambiente onde está se cuidando dos bebês. Nem os irmãozinhos, nem outras crianças, nem outros adultos. É um lugar fechado. Um ambiente onde só ficam os bebês e as pessoas que estão cuidando deles. Claro que o pai ou a mãe são bem-vindos ali, mas quando eles entram nesse ambiente, eles não vão usar o mesmo calçado que eles usaram lá fora. Nosso calçado carrega sujeira e a gente nem percebe, muitas vezes. E se nós levamos isso para dentro daquele ambiente onde a criança engatinha, rasta, cai os brinquedos, cai a chupeta, cai o biscoito, e ele vai, pega e põe na boca, isso vai facilitar para as doenças, e isso nós não queremos. Então, para manter bastante a limpeza, procure não permitir que as pessoas entrem e saiam desse ambiente. Só vai entrar as pessoas que trabalham ali, quando precisar o papai ou a mamãe, e quem entrar não vai usar o calçado. Pode usar uma meia, pode usar uma pantufa, pode até usar uma chinela de borracha, mas uma chinela exclusiva para aquele ambiente. É uma forma de manter a limpeza também. O piso, hoje em dia, a arquitetura, a engenharia, oferece também muita opção para nós. Claro que às vezes não vai ficar tão barato, né? Mas nós temos a opção do tatame, aquele de lutar judô, que é uma boa opção. Ele é grande, ele é ao mesmo tempo macio, se a criança cair não vai machucar. E ele é firme, que a criança consegue caminhar, porque ela está dando os primeiros passos. E é fácil para limpar. Se a criança sujou, se houve uma sujeira ali, você vem com um pano úmido ou um pano com álcool e limpa e já está pronto. É uma forma de manter também a limpeza. E a gente pode pensar nisso. Deixa a criança livre, para que ela possa se movimentar naquele ambiente. Cantar, nós já falamos sobre isso. Dar brinquedos que estimulem a descoberta da criança.
Falar sobre Deus durante as atividades. Tudo isso nós já falamos, apenas estão sendo acrescentados algumas atividades, mas essas já foram dadas. 11 e 12 meses, então ela já chegou um aninho e nós podemos pensar. Alguns ministérios oferecem o lanchinho para a criança. Não ofereçam lanche sem o conhecimento dos pais. Há crianças que são alérgicas a determinados lanches. Há um biscoito à base de leite, por exemplo, tem criança que não pode comer. Então, nós temos que falar, olha papai, hoje nós temos esse lanche, seu filho vai poder comer o lanche que a igreja oferece? Se não, você pode, por favor, trazer de casa? Alguns pais já levam o lanchinho na sacola do bebê e você dá aquele lanchinho. Algumas mamães amamentam seu bebê, seu filhinho, e ela então vai ter o lugar apropriado para isso. Nós precisamos providenciar e vai ser ótimo, ela será muito bem-vinda, nós precisamos incentivá-la. Mas tome muito cuidado, então, com o que você vai oferecer de alimentação. Quando nós contarmos histórias que têm animais, o jumentinho, a ovelhinha, procure fazer os sons, talvez sair andando de 4, como se fosse uma ovelhinha, como se fosse jumentinho, os barulhos característicos dos animais. Isso também vai atrair a atenção da criança para escutar a história que você está contando. Quando a criança está com 1 ano e 3 meses, nós podemos também já aumentar algumas atividades. Ofereça brinquedos que produzam som, isso pode até começar antes, mas nós estamos pensando mais talvez em instrumentos de bandinha. Alguns especialistas iniciam até antes disso. E nós podemos também começar antes, mas quando nós temos uma boa orientação de como nós vamos fazer, como nós podemos ajudar o bebê nessa área. Oferecer brinquedos de montar, isso é algo muito bacana, né? Nós podemos até contar a história dos muros de Jericó e depois da Torre de Babel, depois de montar aquilo tudo, talvez com caixinhas, talvez com toquinhos de madeira, nós podemos também brincar de jogar a bola e derrubar tudo aquilo e contar a história da Bíblia que fala sobre aqueles muros de Jericó, que fala sobre a Torre de Babel. Claro, contar uma história muito curtinha, muito simples, sem muitos detalhes. Também já podemos oferecer o papel, o lápis para ela colorir. Geralmente é um giz de cera, porque o giz de cera ela tem liberdade de... A forma como ela segurar no lápis vai sair cor. Procure oferecer um papel que não tenha limite. Talvez aquele papel pardo grande seja uma boa escolha para oferecer para ele. Jogar bola. Eu me lembro que quando as minhas meninas eram pequenas, eu pegava uma cesta, parece cestão de lixo, mas era de jogar roupa suja, e nós brincávamos de cestobalde. A gente fazia a fila e ia jogar a bola dentro do balde. Era cesta de basquete, não, era o balde mesmo. E a gente pode aproveitar para fazer essa brincadeira tão simples. Ele está desenvolvendo uma habilidade. Às vezes ele está encostado ali naquela cesta, naquele balde, joga a bola lá dentro. Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? De alguma forma nós podemos lembrar de músicas, de versículos e até histórias bíblicas que falam sobre habilidade, lembrar de como Deus nos dá habilidade para nós brincarmos, como Deus é bom, como Deus cuida de nós, como Deus está sempre pertinho, como é bom ter as pernas, os braços, como é bom poder enxergar. Todas essas coisas nós podemos aproveitar para falar, frases que vão ficar gravadas na memória dessa criança. A construção de brinquedos, que nós até falamos, quebra-cabeça, brinquedos que eles vão abrir e fechar com botões, com zíper, com velcro. Nós podemos até fazer materiais assim. Existem materiais que nós fazemos que são para a história bíblica, que nós contamos que eles vão abrir o zíper, que eles vão abrir com velcro e nós vamos usar ali para contar uma história bíblica. Olha, essa daqui foi comprada no supermercado, você já deve ter visto. A cenoura pode lembrar a história de Daniel. Daniel comia os legumes e bebia a água. E aí nós podemos aproveitar e colocar pedacinhos de cenoura aqui dentro e oferecer para as crianças comerem aquele pedacinho. Claro que esses pedacinhos são oferecidos para as crianças que já são maiores. Aquelas pequenininhas vão se engasgar e fica muito perigoso. Para elas nós não vamos oferecer. As crianças até 2 anos, que atividades nós vamos acrescentar? Nós temos a massa de modelar, pode até ser dado um pouco antes. Lembrando que ela leva tudo na boca.
ainda nessa idade. Ela é um bebê e ela vai fazer experimentos. Mas hoje nós temos, até na internet já tem receita de tinta guache, massa de modelar, esse tipo de material que você faz comestível. Não que você vai incentivar, olha, pode comer a massinha, a tia fez para vocês comer. Não, não é nesse sentido. É no sentido de ele está começando a aprender a trabalhar com a massinha de modelar. Se ele comer, ele não vai passar mal porque é comestível. Mas você não vai incentivá-lo a comer, porque um dia ele vai ganhar uma massa de modelar que não é comestível e ele já aprendeu que não deve comer, que aquilo é de brincar. Mas nós podemos fazer e oferecer para ele. É tão bom brincar de massinha de modelar. Eles vão gostar desse tipo de brincadeira. E aqui a gente já pode oferecer a partir dessa idade. Nós já terminamos as atividades de forma que vai abrangendo cada idade do bebê, até chegar aos 2 anos. Claro que aqui é uma forma geral, você talvez tenha outras ideias tão boas ou melhores até. Mas eu gostaria de voltar para nós falarmos sobre a memorização, ou melhor, o ensino do versículo. Existem vários tipos de Bíblia do bebê. As Bíblias para crianças, eu não tenho aqui agora uma Bíblia do bebê, mas você está vendo o desenho aí. Mas existem várias Bíblias para crianças que têm gravuras. E elas gostam de gravuras. Crianças gostam de desenhos. E às vezes o que atrai é o desenho. Isso é ótimo. Ela pode ter uma Bíblia com desenhos. Mas tenha sempre também uma Bíblia com letras. Porque a Bíblia, ela é importante não porque tem gravuras. Ela é importante porque ela tem as palavras. Então, mesmo para o bebê, você pode, às vezes, pegar uma Bíblia, uma vez ou outra, pegar a Bíblia e falar: este é o livro de Deus, ele é tão maravilhoso, eu gosto muito de ler a Bíblia. Vamos ver o que está escrito aqui? E aí você pode falar o versículo que vocês estão aprendendo. Lembre-se que as crianças até essa idade não vão memorizar, mas eles estão ouvindo. Talvez lá pelos 4, 5 anos de idade, ela vai começar a falar. Ela vai memorizar aquele versículo. E se é um versículo que ela já ouviu lá desde o berçário, ela vai aprender com muito mais rapidez. Mas o importante é ela ouvir. Você pode ficar no mesmo versículo muitas aulas seguidas. 2 meses, 3 meses, 4 meses, não tem problema. Mas também pode colocar um versículo por aula, não tem problema. Você pode, por exemplo, escolher o Salmo 23, ensinar durante o ano todo o Salmo 23. Você recita o Salmo 23, começa com o versículo 1, na outra aula o 1 e o 2, o 1, 2 e o 3, até chegar no final e ficar repetindo até o final do ano. É uma opção que você tem. Então, lembrando do versículo que você vai ensinar. Lembre de mostrar também a Bíblia com letras. Uma outra opção que nós temos, que veio ajudar bastante, é da Abvisual, uma editora que veio nos ajudar com crianças pequenas. É a Bíblia, o ABC da Bíblia. Olha que interessante. Aqui é uma almofadinha que a criança pode brincar e os versículos são bem curtinhos e vêm em ordem alfabética. O versículo que começa com a letra A, o versículo que começa com a letra B e assim por diante. A criança pode aprender também. A cada aula ele vai escutar. Ele pode brincar com essa almofada. Aqui vem o CD com todos eles cantados. Você pode colocar para tocar, você pode cantar a música, você pode repetir várias vezes. Não tem problema a criança ver todos os versículos ou ouvir vários versículos numa aula só. Isso não tem nenhum problema, mas você pode também ficar só em um versículo a cada aula. É uma ótima opção que nós recebemos da Abvisual e a gente pode aproveitar esse material para usar com as nossas crianças. Se você escolher na sua igreja fazer um ministério para os bebês, usando um ambiente, ficar o tempo todo a equipe cuidando desses bebês, então você pode pensar o seguinte: vamos fazer uma parceria com as famílias. Nós temos que lembrar que é interesse da igreja e é interesse dos pais que os seus filhos sejam educados crescendo, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus, sabendo quem é o Senhor. E por isso é interesse de todos. Não há uma competição pais
e a igreja. Estamos todos juntos. Essa equipe precisa ficar unida. Lembre-se que crianças, elas precisam de referência. É importante que essa equipe seja praticamente a mesma todas as aulas. Vamos dizer que nós temos uma equipe que tenha 5 pessoas. A cada aula, cada domingo, por exemplo, nós temos 4 pessoas que estão ali na sala. Uma vai folgar e 4 vão trabalhar. Na outra aula, uma vai folgar e 4 vão trabalhar. Dessa forma, os bebês, as crianças pequenas, sempre terão pessoas que elas conhecem. Criança acostuma com a sua voz, com o seu cheiro, com o jeito que você conversa com ela. Ela precisa sentir a confiança e a segurança de que é você, que ela conhece, que está ali para cuidar dela. Por isso, muitas vezes, uma criança, à medida que vai crescendo, dos 8 meses até os 3 ou 4 anos de idade, ela tem dificuldade de ficar numa salinha onde cada domingo é uma pessoa diferente ou uma equipe diferente. Ela não tem referência, ela não tem uma pessoa de confiança. Cada vez que ela chega são pessoas diferentes e isso assusta uma criança pequena. Isso é importante, pense nisso. Uma mesma equipe trabalhando com essas crianças. É um ministério, é algo que você recebeu da parte de Deus. Algo também para você pensar, se vocês vão fazer esse ministério com os bebês na sua igreja, é visite esses pais. Não é visitar sempre, o tempo todo. É quando você vai iniciar, sabe, de uma família que eles estão grávidos, vai virar um bebê ali, ou uma família que acabou de chegar para a igreja, tem um bebê naquela família, uma criança que vai até os 2 anos de idade. Então combine com aquela família, vai 2 pessoas desse ministério, da sua equipe, marque uma visita para essa família. Também pode ser o contrário, convidar os pais para virem conhecer como vocês agem, como vocês trabalham, onde é o ambiente onde vocês trabalham. Talvez num sábado, um domingo à tarde, ou um pouco antes da reunião da noite, eles virão e vocês vão apresentar e falar como funciona o ministério de vocês. Prepare um presentinho para esse bebê que está chegando, talvez um CD com as músicas que eles vão aprender, talvez uma Bíblia do bebê, algo interessante que vai abençoar essa criança. Nessa visita, vocês vão fazer uma oração com essa família que está chegando para a igreja ou que tem o bebê que está chegando para essa família e vão explicar como funciona o ministério de vocês. Por exemplo, se para entrar naquele ambiente só entra usando uma pantufa, você vai explicar por quê. Para não criar problema, né? Pensar assim, que estranho, aqui não pode entrar, por que não me deixam entrar? Qual é o problema que tem aqui? Então, tudo é comunicação, você vai explicar antes que a criança venha, você já vai explicar e mostrar quanto a criança é bem-vinda. Quando nós mostramos organização, os pais se sentem confiantes em nós. Eles pensam, essa igreja realmente preocupa com os nossos filhos, então nós podemos confiar nessa equipe. É bom tomar esse cuidado. Algo também que a equipe precisa pensar é se vão usar ou não uniforme. Tem gente que gosta de usar avental, se vão usar pantufa, como vocês vão trabalhar. Qual currículo vai ser escolhido, qual material vocês vão usar, que tipo de atividades vocês vão realizar. Isso tudo vocês têm que discutir. Existem várias editoras que têm produzido bons materiais para o ministério com crianças. E às vezes a sua igreja quer preparar o seu próprio material. Isso tudo é uma escolha que vocês farão entre vocês mesmos. Quando a criança faz 2 anos, algumas igrejas costumam fazer a formatura. Faz uma festa de formatura de todas as crianças que completaram naquele ano, aquela idade, porque eles se formaram ali e vão passar agora para a próxima sala, que geralmente nós chamamos de maternal. Isso é bom, porque muitos pais sentem, ficam tristes de tirar a criança daquela sala e passar para outra, ou alguns têm ansiedade quando a criança completa logo a idade para passar logo, mas isso os pais, a família, a criança vão perceber que tem a hora certa para passar para outra sala e mostra o quanto elas são valorizadas. Pode ser feita uma festa, elas cantarem, se apresentarem, mesmo elas sendo tão pequenininhas. O mesmo quando vão receber essa família, vão receber esse bebê. Pode ser feita uma festa com alegria, talvez um diploma, um presente, diante de toda a igreja para que todos possam receber essa criança e essa família com alegria. Algo que a gente pode pensar. Existem muitas outras ideias para nós valorizarmos. O importante é nós entendermos que o ministério com bebês não é só para trocar fralda,
é muito mais do que isso. A idade das crianças pequenas, talvez até aos 4 ou 5 anos de idade, é quando está sendo formada a personalidade, a base da personalidade de uma pessoa. Você já pensou que coisa maravilhosa ter o privilégio de ser instrumento de Deus para falar para essas crianças sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, quando ela está formando a sua personalidade? Mesmo que pareça tão pouquinho, mesmo que pareça um tempo tão pequeno, mas é um privilégio tão grande. A mamãe e a vovó de Timóteo só informaram, ensinaram, mas um só que foram muitos dias e muitas vezes elas ensinaram, informaram, elas tornaram Timóteo sábio para a salvação. Mais tarde Timóteo entendeu e ele pôde tomar sua própria decisão. Ele preferiu servir o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Nós, quando educamos um filho, uma filha, nós educamos para que eles sejam felizes aqui na terra, para que eles vivam com Deus. E Deus é que traz a verdadeira alegria para cada um de nós. E mais do que isso, quando nós educamos um filho no caminho de Deus, nós sabemos que mesmo quando ele morre no Senhor e é garantido a vida eterna para o nosso filho. Isso é maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Se você precisar entrar em contato comigo, você pode entrar pelo e-mail que eu vou deixar aqui na tela. Você pode entrar em contato comigo, tá bom? Deus abençoe a sua vida.